Pontapé inicial! A bola rola e a rodada do Debate Bola 4 Linhas chega ao seu YouTube. Hoje, numa tabela de primeira com o jornalista Fernando Diniz, que traz o seu destaque. Diga aí, Diniz. Bom, Vinícius, amigos, bom, minha gente, meu destaque inicial vai aí para a seleção da Alemanha. Olha, gente, não considerem um absurdo o Brasil ter perdido por 3-2 para a Alemanha, não, porque a Alemanha hoje em dia é a representação do bom futebol, viu? O que a Alemanha está jogando é uma coisa inacreditável. Ainda bem que a Alemanha mudou o seu estilo de jogo pro bem, né? Pro bem do bom futebol. Aliás, eu vou até complementar isso, Diniz. Eu acho que essa tradição do bom futebol da Alemanha tem vindo desde a Copa de 2010. Eu acho até que um pouquinho antes, desde a Copa de 2006, a Alemanha já estava mudando um pouquinho o estilo de jogo dela. Mas a Copa de 2010 foi, digamos assim, o auge, né, dessa mudança, né? É verdade, a gente viu jogadores chegando, jogadores jovens. Ozil, Miller. Exatamente, Schweinsteiger. A Schweinsteiger já era de antes, né? Já era da Copa de 2006. Mas Ozil, Miller, né? Enfim, e outros, né? E o Brasil, e assim, a Alemanha bota jogador jovem, Joachim Löw, sem medo de ser feliz. Ele Exatamente. Não quer nem saber de experiência, de legado, né? Bom, eu sou Vinícius Falchini e peço a palavra para falar sobre uma situação que envolveu o programa nessa semana. A gente recebeu vários e-mails de torcedores do Fluminense reclamando de uma expressão dita por um de nossos repórteres comentaristas na edição de segunda-feira. Bem, o 4 Linhas foi criado há cerca de 2 anos para ser um programa com opinião sem intervenção e tenta ao máximo ser isento nos elogios e nas críticas aos jogadores, treinadores, aos dirigentes e aos clubes. Por ser gravado ao vivo, a gente não tem como controlar as frases ditas pelos participantes de nossa mesa. A responsabilidade é de cada um deles. Assim como também originalmente era de responsabilidade de cada jornalista a maneira como lidar com os clubes, inclusive com o clube, seu time de coração. A gente vai dizer claramente, todo jornalista esportivo tem seu time de coração. Isso é um fato. Mas, diante das críticas que recebemos dos torcedores, não só do Fluminense, como de outras agremiações, a direção vai discutir com ainda mais atenção a conduta de todos os seus jornalistas. Por enquanto, só nos resta pedirmos desculpas aos torcedores do Fluminense Futebol Clube, essa agremiação fantástica, essa agremiação tradicionalíssima do futebol carioca. E respeitadíssima, né? Afinal de contas, não é qualquer clube que chega a 30 títulos estaduais e a 3 títulos brasileiros. Né? Exatamente. Não é qualquer um que chega a uma final de Libertadores quase ganhando e a uma final de Sul-Americana também quase ganhando, né? Exatamente. E também pedimos desculpas a todos os que se sentiram de alguma forma ofendidos com algo que foi dito durante as edições do Debate Bola 4 Linhas. Muito obrigado pela atenção e vamos em frente. Vamos em frente falando de seleção brasileira. O Brasil, como o Fernando Diniz adiantou, foi derrotado pela Alemanha por 3-2. Gols de Schweinsteiger, Götze e Chui para os alemães e Robinho e Neymar marcando para os brasileiros. Fernando Diniz, terceira derrota em 3 confrontos contra as seleções de maior expressão. No que você acha que o Mano Menezes precisa repensar para essa seleção brasileira? Olha só, Vinícius, o problema é o seguinte, né? Não se faz omelete sem os ovos, né? Já diria Otto Glória. Otto Glória, né? O problema é o seguinte, o Mano Menezes, não é que ele não queira convocar os ovos, né? O problema é que ele não tem muitos ovos no Brasil inteiro para poder fazer uma omelete. Você acha que isso é legado do Dunga? O Dunga não deixou nenhum legado para ele? Talvez seja o legado do Dunga, né? Que cobrava só responsabilidade, não sei o quê. Comprometimento.
Talvez seja legado do Dunga e legado de só jogar na base de esquema tático e não na base de deixar a técnica de lado, entendeu? Eu acho que é isso. E além disso, o Mano Menezes, coitado, assim, ele é um pouco culpado? É um pouco culpado. Só que ele convocou o Ganso, né? E convocou o Neymar, sendo que os dois estão em má fase no Santos. Sim, né? dá aquela sensação de que eles estão jogando com o nome. Um pouco sim. Mas na verdade, principalmente o Neymar, né? Porque o Ganso ainda está se recuperando um pouco da lesão. Tem lesões que demoram um pouco para você voltar. E o Brasil atualmente eu acho que está jogando nas costas do Ganso. Esse que é o problema. O esquema tático, aí é que vem a culpa do Mano. O Mano joga com 3 atacantes, né, e 3 meias. Né? E do jeito que está se jogando hoje, com 3 meias, está se jogando com 2 volantes. Isso. Então, um meia, né? O problema é que quando você joga com um meia, facilita-se a marcação do adversário em cima desse meia, né? É verdade. É melhor você ter 2 do que você ter um só, né? Para poder dificultar a marcação do adversário. E o problema é que, como você falou, Vinícius, tá jogando tudo nas costas do Ganso. E o Ganso não tem vindo muito bem, não. Agora, gostei taticamente no início da escalação do Mano. Fernandinho. Só que o problema é que foi no lugar do Ganso. É verdade. Fernandinho você não gostou só por causa do nome, né? Não. O nome dele é bonito até pra você, né? Mas soa muito bem. Eu também acho que o Fernandinho, talvez jogando junto com o Ganso, exatamente, talvez ele rendesse um pouco mais, principalmente porque o Fernandinho parecia um pouco encarregado de marcar jogadores alemães, ó. Cola no Lan. Isso. Cola no Lan. Aí, cadê a criação brasileira? É criação zero, né? E o Fernandinho colou no Lan e isso ele fez muito bem. O Lan não fez jogada praticamente nenhuma. A Alemanha até tentou jogar pelo lado esquerdo, mas não conseguiu. E o que a Alemanha fazia? Pegava a bola, lado esquerdo, que era teoricamente o lado mais forte dela, né? Não conseguia. Aí invertia para o lado direito, aí ela conseguia um pouco, né? Sim. Só que como é o lado mais fraco dela, ela também não evoluía muito. Aí ela chegava pelo meio, aí ela evoluía bastante, né? É verdade. Agora, com relação ao Mano Menezes, o Alexandre Pato e o Ramírez saíram em defesa do treinador, disseram que o grupo dele tem potencial e que o novo time está sendo formado por ele. Bom, potencial o Brasil tem. Lógico que tem. Você tem atacantes do nível do Pato, do Neymar, e um meia do nível do Ganso, e a zaga também muito boa, né? Potencial o grupo tem. Agora o problema é que os jogadores não estão bem também. E o esquema tático do Mano, né? O esquema tático do Mano não está funcionando. Segundo o outro xará seu, Fernando Calazans, a história de saber jogar, de impor estilo, o estilo de jogo brasileiro, tudo que foi dito durante Brasil e Estados Unidos, o que se esperava da nova seleção, tudo isso fugiu da cabeça do Mano, escapuliu, foi para o espaço. E ele citou inclusive o fato do Ganso ter sido barrado. É aquela tal história, né? Uma coisa é você jogar contra os Estados Unidos, né? Que é uma seleção de nível médio. Outra coisa é você jogar contra a Alemanha, né? Que é uma seleção de tradição, que joga um futebol bonito agora, né? Porque a Alemanha sempre teve aquele futebol mais mecânico, né? Mais recuado. Não é nem tanto recuado, não. A Alemanha sempre jogou ofensivamente, né? Mas não é aquela coisa mais mecânica, mais... Que a organização chama mais atenção do que a habilidade. Isso, a organização, organização tática, né? O tempo todo, chamando mais atenção do que o talento, né? Muito embora a Alemanha até tivesse alguns ótimos jogadores, como Klinsmann, claro, Müller,
né? Isso a Mataus. Isso a gente está se referindo ao último título alemão na Copa do Mundo, que foi em 90. E até depois, né? 98, 94, foi. Né? Enfim. Até a adversária do Brasil de 2002 era assim também. Mas aí já era uma seleção mais fraca, né? É verdade. Muito embora tivesse chegado na final. Também do jornal o Globo, o Renato Maurício Prado afirmou que no momento a seleção está uma nau sem rumo. O trabalho de renovação para a Copa de 2014 aconteceu inicialmente, mas logo nos primeiros tropeços, o Mano pegou os jogadores veteranos das Copas mais recentes. Você concorda? Uma nau sem rumo é um termo meio exagerado, né? É um termo meio exagerado. Mas é aquela tal história, né? O Brasil realmente ele não está muito bem, não. Realmente o Brasil tem que melhorar mesmo. Agora, não vai ser com os próximos amistosos que vão vir aí que o Brasil vai melhorar, não. É verdade. Agora... tudo bem. O Brasil deve vencer? Deve, mas vai vencer quem? Olha, quem? Vamos ver. Próximos amistosos marcados oficialmente. 6 de setembro contra o Egito, que já foi uma pedrinha do sapato do Brasil na Copa das Confederações de 2009. Egito tudo bem. Egito é uma seleção que tem tradição, já foi algumas vezes campeã da Copa Africana de Nações. Sim, exatamente. Tudo bem. Agora, 7 de outubro contra a Costa Rica. Costa Rica já foi 2 vezes na Copa do Mundo, recentemente, né? Ainda é um adversário decente, né? Digamos assim. 11 de outubro contra o México. Jogo duríssimo esse. Pedrinha no sapato. Ainda mais que é lá no México, né? Lá em Torreón, no México, né? E 11 de novembro diante do Gabão. Meu Deus do céu. Esse aí realmente, olha, é daqueles que se não vencer, meu amigo. Eu me recordo que em 96, acho que até 98, às vésperas da Copa de 98, se disse na época do Zagallo o seguinte: ganhar de Lituânia, Austrália e do time B da seleção de Gana ajuda a dar autoconfiança. Mas isso não quer dizer que o Brasil esteja bem, esteja lá em cima, esteja com a corda toda. Mas a seleção de 98 foi uma das melhores que eu vi. Sincera e honestamente. Teve alguns problemas lá, alguns deslizes, eu achava a zaga um pouco insegura. Mas assim, se você for olhar, tecnicamente foi uma das melhores que eu vi. Nesse momento é porque realmente a gente tem que reconhecer, por mais que se fale assim no complexo de vira-latas, Nelson Rodrigues dizia muito isso, mas o Brasil tem que ter um pouco de reconhecimento de que há seleções tão fortes e até mais preparadas para uma Copa do Mundo de 2014. Nesse momento. Eu bato na tecla, eu acho que o Dunga não deixou nada. Eu também acho. O Dunga não deixou nada, o Dunga só pegou... Essa história de comprometimento, não sei o que, isso não significou nada. Não é nem isso não, Fernando. Eu acho que o problema é que ele não deixou ninguém assim, nenhum jogador com experiência para isso. Ele não levou o Ganso, aí o Ganso não tem experiência de uma Copa do Mundo. Aí foi jogado na fogueira numa Copa América, que por mais que o nível não tivesse tão grande... E o Neymar também. Por mais que o nível não tivesse tão grande, tanto pro Ganso quanto pro Neymar, eles iam sentir um pouco. Exatamente. E aí você não consegue passar pelo Paraguai, ainda mais perdendo daquele jeito, perdendo com... 4 pênaltis, né? 4 pênaltis, porque eu acho que o pênalti é mais psicológico. Não é nem técnica, é muito psicológico do jogador. E até mais psicológico até do que físico também. Exato, os jogadores vão sentir um pouco. Lógico. Eu acho que o Mano tá errando demais e eu tô começando a querer que ele vá embora. E você? Vinícius, o problema é, vai embora, quem entraria no lugar dele? Na sua opinião? Sei, eu vou até dizer talvez até o Muricy ou quem sabe o Vanderlei Luxemburgo voltando. Mas o Vanderlei tem problema com o Ricardo Teixeira, né? Tem esse inconveniente. Agora ou até o próprio Scolari. Será que Por mais que ele atualmente ele esteja errando um pouquinho a mão, eu acho que o Scolari
Não, o Filipão seria um nome excepcional nesse momento. Daria uma imposição, assim, eu acho. Seria um nome excepcional, Filipão. Não sei, sinceramente. Eu acho que o Muricy também seria muito bom. O Muricy, eu acho, eu ouvi um rumor de que ele tem um pé atrás, a seleção brasileira. Né? A seleção brasileira tem gente lá que quando o Muricy perde fala, tá vendo? Tá vendo? Tem gente lá, há forças ocultas na CBF que são opostas. Como diria Jânio Quadros, né? Exatamente, são opostas a alguns nomes. O Luxemburgo, como você citou, o Muricy. Será que o Muricy iria passar a vassourinha? Quem sabe? Eu tô com palpite, quem sabe até o Muricy, apesar desse rumor que se diz que tem gente na CBF que não gosta dele, eu tô com palpite de que o Muricy pode entrar em 2012, dependendo do resultado também. Desses amistosos, né? Não só desses amistosos, como também os resultados dele pelo Santos. Dependendo principalmente do Mundial, né? E eu vou até lançar uma polêmica, gente. Eu levaria o Tite para a seleção. O Tite é um ótimo treinador também. É um ótimo treinador. Muito embora o Corinthians esteja caindo agora, que é uma coisa normal que acontece, né? Alguns torcedores vascaínos disseram que foi só porque o Ramon foi para lá. É um pouco de rancor. Normal. Um pouco de rancor com o Ramon, mas... Gente, isso acontece. Ninguém mantém 90% de aproveitamento durante o campeonato todo. Exato. Isso pode acontecer com qualquer clube que está lá em cima. Daqui a pouco pode acontecer com o Flamengo. Isso. Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Com São Paulo. São Paulo já aconteceu, né? Essa variação, mas pode acontecer de novo. Aí o São Paulo, o apelido dele até carinhoso é Jason, né? Jason. Aí tem essas questões. Assim. Agora eu acho que o Tite seria até um treinador até um pouco interessante. Seria. Mas por enquanto a gente tem o Mano Menezes, aí ele falou em ter algumas mudanças na seleção. Eu acho que a maior delas devia ser na lateral esquerda. Isso, a saída do André Santos, né? E, olha, se continuar jogando bem, eu vou começar a pedir o Cortez na seleção, sabia? O Cortez está numa fase sensacional. Agora, exatamente, mas a gente tem que esperar mais uns 5 jogos, eu acho. Por aí, principalmente porque a ascensão dele está sendo bem rápida. Para quem vê, assim, com todo respeito, claro, ao time do Nova Iguaçu, mas o Nova Iguaçu, ele foi bem pelo Nova Iguaçu, agora no Botafogo ele está começando a galgar, a ir bem. Seria até uma boa pro Botafogo, né? O Botafogo que recebeu tantos jogadores da seleção brasileira. Exatamente, muitos jogadores campeões do mundo, né? Agora, o Diniz, esse negócio do que o Renato Maurício Prado falou de veteranos da Copa, eu tô achando que está na hora de deixar de convocar alguns jogadores que têm uma Copa no currículo. Quais? Eu sinceramente, assim, eu admiro muito o Júlio César, ele fez campanhas sensacionais, eu acho ele um excelente goleiro, mas eu acho que ele está muito marcado. Ô Vinícius, é aquela tua história, né? Vai deixar de convocar Júlio César. Sim. Mas você vai convocar quem? Vai convocar Jefferson e Vitor, Jefferson e Felipe? E Jefferson e Fábio. Também é uma boa opção, Fábio. Jefferson e Fábio. Para convocar 3, eu convocaria Jefferson, Felipe e Fábio. Entendeu? Se não for para convocar Júlio César. Claro. Jefferson, Felipe e Fábio. Pela fase o Felipe tá bem mesmo. Tá um bom paredão, tá bem seguro no gol do Flamengo. Agora, não sei se a mentalidade dele, não sei como é que ele é jogador de grupo. Mas eu acho esse meu pé atrás com ele, entende? Sim. Eu também tenho esse pé atrás, mas esse pé atrás está diminuindo. Entendeu? Porque eu acho que ele está evoluindo. Eu acho que ele está evoluindo. Mas enfim, eu me lembro que quando ele veio para o Flamengo, eu tinha um pé atrás muito grande com ele. Entendo. Agora vamos saindo de seleção brasileira. A seleção, como eu já adiantei, ela vai jogar de novo agora em setembro, dia 6 de setembro, que aliás pode comprometer um clássico. Um Corinthians e Flamengo, dependendo de como estiverem as duas equipes, a gente vai ter desfalques de ambos os lados. Exatamente.
A gente pode ter uma ausência, já que estão pedindo muito o Ronaldinho Gaúcho, talvez quem saiba o Ronaldinho Gaúcho volte. E o Thiago Neves também. Ou até o próprio Thiago Neves ser convocado, que a gente já cita tanto aqui o nome dele. E do lado do Corinthians, não sei, provavelmente o Ralf, ou até o Paulinho mesmo também. Ou até os dois, né? Exatamente, o Ralf e o Paulinho. Aliás, outra mudança que o Mano podia fazer, por favor, tirar o Elias desse time, né? O que faz o Elias na seleção brasileira? São homens de confiança que dá para desconfiar, assim como o André Santos, assim como o Lucas Leiva, e eu vou até endossar o coro do Fernando Quaresma, mas o Ramírez já está na hora de sair dessa seleção. Eu não entendo até dois pesos e dois... Mas assim, o Ramírez, eu ainda daria um pouco de crédito ainda, porque ele foi muito bem na Copa do Mundo. E daí? Copa do Mundo o Brasil perdeu! Eu sei, mas ele foi um dos melhores, entendeu? Ele foi, beleza, ótimo. Então eu daria um pouquinho de crédito por conta disso. Eu daria meu muito obrigado e deixaria ele um pouquinho distante. Eu queria muito Hernanes de volta. Muito bom jogador mesmo, muito bom. Eu acho que ele está sendo muito, como é que se diz, preterido por conta de uma expulsão contra a França. Eu acho que ele está até se sentindo punido. Eu acho que ele está sendo... Já foi julgado, já recebeu a punição dele. Exatamente. Então já está na hora de voltar o Hernanes, né? Exatamente. Eu acho que o Mano podia pensar em convocar o Paulinho, do Corinthians. Sim. Até mesmo, assim, se não fosse um jogador que errasse tantos passes, o Williams do Flamengo. Tem esse que é o problema. Entendeu? E alguns outros jogadores aí, entendeu? Pra posição do Elias. O Arouca, eu acho que seria uma boa. O Arouca também. Seria uma ótima, que o Arouca tá jogando muito bem no Santos. Exatamente. E quem sabe até, olha, o Marcelo Matos mesmo. Marcelo Matos. É um bom jogador. Exatamente. Não sei se a fiscalidade faz um pouco de diferença. Mas o Marcelo Matos não tem tanta idade assim, não. É verdade. Quem sabe ele não pode surpreender. Vamos ver como é que vai ser. E você, amigo internauta, você convocaria quem? Deixe o seu recado aqui no nosso blog. Exatamente. Ou também no YouTube. Também no nosso canal do YouTube. Saindo da seleção brasileira, vamos pro Campeonato Brasileiro, que voltou a ter liderança do Corinthians. O jogo decisivo, o jogo que faltava, aconteceu, o jogo na Vila Belmiro. Santos e Corinthians não saíram do 0-0 e isso foi suficiente para o Corinthians voltar a ser líder do campeonato. Tem 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas com 33 pontos ganhos. Mas aí você pergunta, peraí, o Flamengo também tem 33. Tem, mas tem uma vitória a menos. São 9 vitórias e 6 empates. Aquela sequência de empates realmente foi bem cruel para o time rubro-negro nesse momento. É verdade, aquela sequência de 4 empates e depois a outra sequência de 2, né? Isso. Foram os 6 empates que foram bastante duros, né, pro Flamengo agora, né? Mas é aquela tal história, né? Para o Flamengo foi até um bom resultado esse empate do Corinthians, né? Porque, assim, a derrota também seria excelente, né? Porque aí o Flamengo seria líder e tal. Mas o empate do Corinthians também não é ruim, não. Porque quanto mais empate você tiver, mais travado você fica na tabela, né? Exatamente. Agora, houve uma conspiração por aí de que Santos e Corinthians teriam feito um jogo de compadres para deixar o estado de São Paulo na liderança do campeonato. Olha só. Gente, não foi jogo de compadres, não. E até porque, gente, essas pessoas adoram fazer teoria de conspiração, né? Não, e outra coisa, você vai pegar os exemplos anteriores, até do futebol paulista, você vê o Corinthians deixando o Flamengo ganhar em 2009 por causa pro São Paulo e pro Palmeiras não serem campeões. Exatamente. Você vê o Corinthians não sendo campeão, principalmente por causa de algumas derrotas derrotas de goleada do São Paulo e do Palmeiras pro Fluminense no ano passado.
Inclusive torcida vibrando, comemorando o gol. Exatamente. Tem esses passados aí, acabam derrubando essa teoria da conspiração. E, gente, teoria da conspiração e futebol tem muito pouco a ver, né? Vamos parar com essa história de teoria da conspiração? Daqui a pouco no bloco do Vasco vai ter mais uma. A gente vai falar. É verdade. Agora, este foi o único jogo que aconteceu nessa semana. E o Campeonato Brasileiro vai continuar. A partir de amanhã temos a 16ª rodada. Agora todo mundo está com 15 jogos. Ah, não, exceção do Santos e do Fluminense. E do Grêmio também. Ah, é verdade, do Grêmio também. Eu já tava vibrando que tinha acabado isso. Aí vai lá, agora descubro. Opa, um tem 14, um tem 13. Só vai acabar em outubro. É uma decepção esse campeonato, acho que nessa parte. Os jogos de amanhã, 6h30 da tarde, temos São Paulo e Atlético Paranaense, jogo no Morumbi. Rapaz, o São Paulo, ele vai ter um adversário que não tá muito fácil não. O Atlético Paranaense melhorou bastante. Infelizmente não melhorou tanto na colocação, ainda tá em último lugar. Mas é aquela tal história, né? O Atlético Paranaense começou muito mal, né? Foi. O campeonato. Começou com vários jogos seguidos sem ganhar, né? E o São Paulo também não tá assim muito bem nos jogos em casa, né? Ele vem tropeçando seguidamente. Ganhou o último contra o Bahia, né? Mas tem penado bastante. Tem penado bastante para ele conseguir os resultados em casa. Inclusive ele tá com extremo, né? Só teve um empate. É o time que menos empatou. Exatamente. Quer dizer, o primeiro é o Fluminense. Que não empatou. Que ainda não empatou. Então, eu não sei, eu acho que o São Paulo vence, mas vai ser duro. O Atlético Goianiense enfrenta o Santos no Serra Dourada. Também não deve ser um jogo tão fácil assim pro Santos, não. Mas o Santos ganha, porque o time do Atlético é um time chato de se ganhar, viu? No Serra Dourada, principalmente, torcida a favor. O Cruzeiro sabe bem disso, né? Exatamente. E o Cruzeiro, você falou no Cruzeiro, o Cruzeiro enfrenta o Avaí, jogo no Parque do Sabiá. Lá em Berlândia, né? Os mineiros, né? Exato. O Cruzeiro ganha esse jogo, né? Porque o Cruzeiro tem um time muito bom, apesar de não estar encaixado ainda, né? Tá demorando a encaixar. Demorando muito. E o Joel é um técnico bom para encaixar time, né? Não tá conseguindo. É verdade. Até achamos que engrenar depois que venceu o Corinthians. Exatamente. O jogo no Pacaembu, venceu o Vasco, inclusive, aqui em São Januário. 3-0, né? Exatamente. Com o tempo ele acabou decepcionando um pouquinho. E às 9 da noite, teremos Botafogo e América Mineiro, jogo no Engenhão. Último jogo dos embalos de sábado à noite, né? É verdade. A partir da semana que vem, atendendo a pedidos dos clubes, os jogos às 6h30 vão passar para 6 horas. E os jogos às 9 da noite vão passar para as 8h30 nos fins de semana. Exatamente. Você acha que isso é uma boa, Vinícius? Eu acho isso legal. Aliás, na verdade, Vinícius, os jogos das 9 da noite passam também para as 6 da tarde. Também, é verdade. Também. É verdade. Pelo que eu percebi aqui na tabela. Mas eu acho isso legal, sabe por quê? Porque esses jogos das 9 da noite não têm atraído muito público, né? Inclusive tem sido até muito frios, né, os jogos às vezes. Exatamente. E o Figueirense é um clube que vem sofrendo muito com isso, que a maioria dos jogos do Figueirense tem sido sábado à noite às 9 da noite, né? Jogo no Orlando Scarpelli, exatamente. Jogos tanto em casa quanto fora, né? É verdade. Agora, eu acho que esse horário de 9 horas foi um pouco infeliz, principalmente porque tem a segunda divisão concorrendo. E além disso, eles queriam até pegar o público que ainda vai sair, né? Os jovens que ainda vão sair, né? Não sei o que, pra balada, né? Quer dizer então que eles acham que a gandaia começa às 9 da noite dentro do estádio. Foi decepcionante. Eu acho que não foi muito legal a ideia, não. Eu acho que será você botar um jogo 9h50 por causa depois de novela, como acontecia nos anos 90, no fim dos anos 90, eu achava também já uma coisa meio chata. 9 horas da noite sem televisão, você acha que vai levar alguém? Não. De maneira nenhuma. Os jogos de domingo, começando às 4 da tarde,
Corinthians e Ceará, jogo no Pacaembu. Olha, esse jogo é um jogo meio perigoso pro Corinthians, né? Porque o Ceará é um time bem arrumado, né? E o Ceará tem o Oswaldo lá na frente que é mais rápido do que notícia ruim, né? É verdade. E vem de uma vitória na Sul-Americana contra o São Paulo de virada. Exatamente. Uma vitória empolgante com o gol do Marcelo Nicásio no finzinho e um golaço. Golaço de letra. Um gol de letra maravilhoso. Exatamente. Eu acho que isso aí pode embalar ainda mais o time do Ceará. Pode embalar sim. E o Ceará costuma jogar bem fora de casa, né? E o detalhe, o Corinthians não pode começar a perder ponto de novo não, hein? Não pode não. E até porque o jogo seguinte é um jogo duríssimo pro Corinthians, que é o Atlético Mineiro fora de casa, né? Exatamente. Às 4 da tarde, Vasco e Palmeiras. Não, você não tá ouvindo o programa de antes, não. Você ouviu bem. Você ouviu bem. Vasco e Palmeiras se reencontram alguns dias depois de terem se enfrentado na Sul-Americana. Só que tem que dessa vez com os titulares, né? Provavelmente. E como eu falei no programa passado, né? Qualquer semelhança com Coritiba e Vasco não é mera coincidência, né? Mas dessa vez eles estão botando reserva, eles botaram reservas no primeiro jogo, não foi no intervalo entre um e outro. É verdade. O Figueirense enfrenta o Flamengo, jogo no Orlando Scarpelli. Só falando sobre Vasco e Palmeiras, rapidinho. Diga aí. É um jogo bom, né? Vai ser um jogo bom de se assistir com certeza em São Januário, né? Ainda mais pelo horário, né? Ainda mais pelo horário, 4 da tarde. E o Vasco é o favorito pra mim. É um time um pouquinho melhor que o time do Palmeiras. Olha, tá dizendo aí, ó. Os favoritos do Diniz, as barbadas do Diniz aí. Não é barbada, né? Não é barbada, mas que o Vasco, pra mim, ganha o jogo, ganha. Mas vai ser difícil, mas... E Figueirense e Flamengo chega quase a ser uma barbada pro Flamengo, né? Porque muito embora o time do Figueirense seja bem arrumadinho, o time do Flamengo é melhor. Mesmo jogando fora de casa. Aí ratificou Fernando Diniz, vitória do Flamengo. Às 4 da tarde também, Coritiba e Atlético Mineiro, jogo no Couto Pereira. Olha, rapaz, o Atlético Mineiro tem que vencer esse jogo, porque senão a zona de rebaixamento se aproxima velozmente, né? E essa derrota para o Botafogo, você acha que vai complicar ainda mais, vai deixar com ainda mais responsabilidade o Cuca? Derrota na Sul-Americana. O problema é o seguinte, né? Como diria o Júnior, né? Tem que virar o chip, né? Mudar aí o foco, né? E tende a complicar um pouquinho, né, pro Atlético Mineiro. E o jogo é dificílimo, né? Jogando lá em Curitiba, jogo complicadíssimo. E o jogo no Olímpico, o Fluminense pega quem? O Grêmio. Será que vai ser um fantasma? Esse são fantasmagórico que você botou, Vinícius? Olha, ô Vinícius, eu acho que o time do Grêmio antigamente botava um pouco mais de medo, né? Agora esse time não é tão bom assim, não. É um jogo um pouco delicado. É um jogo delicado, porque o Grêmio tem que vencer de qualquer maneira para poder sair ali do risco, né? Porque ele está em 16º lugar, está a 2 pontos da zona da degola. O problema é que o Fluminense também não tem aquela qualidade no meio de campo, né? Eu tô achando o Fluminense instável à beça. Exatamente. E a própria campanha prova isso, né? Só tem vitórias e derrotas, não tem empate, né? Exatamente. E às 6h30, encerrando o nosso giro aí pela expectativa dos jogos do Brasileirão, Bahia e Internacional, jogo no Pituaçu. Vai ser um bom jogo, hein? Já foi final de Campeonato Brasileiro esse jogo. Exatamente. Bahia e Inter, né? Em 88. 88, exatamente. Vai ser um bom jogo. Acho que não sei não, mas acho que o Bahia pode levar esse jogo, hein? Será que o Dorival já estreia? Dorival Júnior? Não sei. Ainda tinha... Tá meio complicada a negociação, né? Parece que tinha um acerto verbal, isso aí foi dito ontem no Sport TV, um acerto verbal com o time do Inter. Do Dorival, né? Do Dorival Júnior, que saiu recentemente do Atlético Mineiro, indo pro time do Inter de Porto Alegre. Seria uma boa? Eu acho que sim, porque ele é um bom treinador, né? E ele é bom de levantar times que estão numa situação não muito agradável. Foi Exatamente. O caso até do Atlético no ano passado, que quase foi rebaixado. Teve em vias de ser rebaixado, né? Exatamente. E o próprio Vasco, com quem ele foi campeão na Série B.
Exatamente. Dorival Júnior estaria voltando para o Sul, e ele justamente que foi jogador do Grêmio. E foi do Juventude também. Sim. Os dois adversários mais tradicionais do Inter, né? Principalmente o Grêmio, né? É verdade. Descendo um degrau, vamos para a segundona. Segundona que teve um jogo adiado, que agora foi confirmado. O Sport venceu o Náutico por 2-0, o jogo na Ilha do Retiro. É o Sport que está aí mostrando uma certa recuperação, né? Quinto lugar. Já está ali pertinho da zona de classificação. O Náutico se manteve ali, está tranquilo, terceiro lugar, né? Mas foi deve ter sido um pouco decepcionante pela rivalidade. Sim, e porque o Náutico poderia ter chegado à vice-liderança. Sim, se empatasse o jogo, por exemplo. Aí deixaria ainda mais distante para o quarto colocado. Pois é. Agora, os jogos de terça-feira, o São Caetano fez 2-1 no Goiás, jogo no Anacleto Campanella. E saiu da zona de rebaixamento, né? Porque está ali com 19 pontos e tá a 1 da zona, né? Corre o risco de voltar para ela, mas saiu da zona por enquanto. E o Calvário prossegue. E o Duque de Caxias chegou a fazer 1-0 no Vila Nova, jogo no Serra Dourada, mas acabou cedendo empate. 5 empates e 11 derrotas. É inacreditável a campanha do Duque de Caxias. Tá muito triste ver o Caxias desse jeito. Muito, muito triste. E olha, eu não sei nem mais o que falar da campanha do Caxias, sabia? É verdade. Não sei nem mais o que falar. E, além de tudo, o problema é o seguinte: a torcida não vai ao estádio. Não tem torcida. Eu acho que também, principalmente porque ele não pode mandar os jogos no seu estádio. E aí uma hora ele tem que jogar em São Januário, outra hora ele tem que jogar em Volta Redonda, outra hora ele tem que jogar em Edson Passos. Exatamente. Tem esse grande inconveniente, eu acho, infelizmente, que está atrapalhando. Eu acho que deveria ser visto de outro lado. Olha, peraí, o jogo da pouca gente... Não pode mandar os jogos no Marrentão, né? Até falaram que ia mudar esse nome, tem o nome do Romário, mas talvez mudasse o nome do estádio. Isso aí é a especulação. Agora, o Caxias não poder mandar jogos que dão pouca gente, pelo menos fazer o caldeirão dele, né? Lógico. Caldeirão não é tão grande? Fazer uma caldeirinha. Lógico. Por que não, por exemplo, mandar os jogos lá no estádio do Tigres? Em Osório. Lá em Xerém. Seria uma boa. Né? Seria uma boa. Indo para a rodada da Série B, que continua hoje, 9 da noite, o Asa enfrenta o Boa. Rapaz, seria uma boa, né, pro Asa vencer, né? O jogo que tem 2 sílabas, né? Asa, Boa. Exatamente. Exatamente. Jogo no Romeirão, o Icasa enfrenta o Guarani, jogo lá no Ceará. Esse jogo aí tem 3 sílabas, né? Icasa e Guarani, né? E o Icasa tem que vencer para sair da zona, né? E o Guarani também não pode perder não, porque senão o Guarani entra, né? O Guarani realmente está descendo ladeira abaixo, hein? Mas o Guarani já esteve na zona, né? E saiu dela na última rodada. O Vitória enfrenta o Americana, jogo no Barradão. Nesse jogo aí não tem coincidência de sílabas não, né? O Vitória tem 4 sílabas e o Americana 5, né? Mas o Vitória, os dois têm que vencer, né? Para poder afastar o risco, né? Jogo dos desesperados. E na verdade também, além de ser jogo dos desesperados, se o Americana vencer, ele empata com o Paraná na pontuação. Tá muito equilibrado a Série B. Exatamente. Se o Paraná perder, lógico, né? Exatamente. Agora, indo para os jogos de amanhã, 4h20 da tarde, Ponte Preta enfrenta o Criciúma no Moisés Zucarelli. Deve dar um jogão, hein? Deve dar um jogão, porque o time do Criciúma é muito bom e a Ponte Preta é vice-líder, né? E o Criciúma tem que vencer o jogo de qualquer maneira para entrar na zona de classificação. E o curioso que a gente está tendo recentemente, da terceira indo praticamente para a primeira, o Criciúma querendo repetir o filme do América e o filme do Atlético Goianiense. E o do Vitória, né? Exatamente. Prosseguindo, o Bragantino enfrenta o Salgueiro, jogo no Nabi Abichedi. Esse é jogo dos desesperados mesmo, né? Bota desespero nisso. Os dois na zona de rebaixamento, né? Os dois têm que vencer de qualquer maneira. O Bragantino quarto pior, o Salgueiro
o penúltimo e que ainda não sai da penúltima colocação se ganhar. Exatamente, mas fica um pouquinho mais próximo de sair. O Salgueiro é o pior ataque do campeonato, marcou apenas 11 gols. Tá decepcionante mesmo a campanha do Salgueiro, que veio da terceirona do ano passado. O ataque do Salgueiro tá atravessando direto, né, rapaz, o samba, né? É verdade. O Sport Recife enfrenta a Portuguesa, jogo na Ilha do Retiro. Deve ser um grande jogo também, né? Porque o Sport, quinto colocado, precisando vencer para tentar entrar na zona de classificação. A Portuguesa líder, né? Isso. Deve dar um jogão de bola. O Grêmio Barueri enfrenta o Náutico, jogo na Arena Barueri. O Barueri também tá ali com a corda no pescoço, né? Mais ou menos. E o Náutico, terceiro colocado, tranquilo, né? O Náutico tá querendo se aproximar ainda mais da vaga. Exatamente. O Paraná, encerrando a rodada, enfrenta às 9 da noite o ABC, jogo no Durival de Brito. Deve ser um jogo muito interessante, né? Porque o Paraná não quer sair, o ABC quer entrar, né? É verdade. Na Série C, a gente vai ter o Macaé pegando Ipatinga no Cláudio Moacir, enquanto o Madureira vai a Marília enfrentar o time da casa no estádio Bento Abreu. Os dois têm que vencer, né? Os dois jogos amanhã. Exatamente, os dois têm que vencer, porque o Macaé tem 2 pontos e o Madureira tem 1 só, né? O segundo colocado, o Ipatinga, tem 6, né? Exatamente. Então, tá complicada a situação para os dois. Na Série D, amanhã o Audax enfrenta em casa o Vila Nova, time de Minas Gerais. O Audax, que não é o Audax italiano do Chile, né? Já o Volta Redonda, no domingo, enfrenta o Formosa, no estádio Diogão. Os dois estão numa situação... O Audax está numa situação legal, o Volta Redonda tem que vencer, né? De qualquer maneira, para poder entrar na briga, né? É verdade. O giro da seleção brasileira e dos brasileirões do Debate Bola 4 Linhas vai ficando por aqui. Mas ainda há tempo do recado final de Fernando Diniz. Meu recado final vai aí para os clubes cariocas na Copa Sul-Americana. Os 3 estrearam bem, hein? Olha, corre risco da gente ver os 3 na segunda fase. Tanto Flamengo, quanto Vasco, quanto Botafogo. É verdade. Eu vou dar 2 recados finais. O primeiro, da Seleção Brasileira Sub-20, os meninos do Brasil arrebentaram. Arrebentando mais uma vez. Vamos ter um jogo eletrizante, as quartas de final. Brasil e Espanha. Vamos ver aí uma prévia. A gente gostaria também de ver um pouquinho isso aí também entre os principais, mas vamos ver como é que os meninos do Brasil e os meninos da Espanha estão para nossa geração da próxima Copa. Agora, meu outro recado final também tem a ver com Copa do Mundo. O que me chamou a atenção nessa semana, Diniz, foi a afirmação da presidente Dilma Rousseff, que disse que todos os estádios vão ficar prontos até 2013. Olha, Dilma, pelo que a gente está vendo, isso só vai acontecer se os calendários mudarem. A cada ano vai ter, e cada ano tiver 700 dias. Porque realmente tá num ritmo de lento para baixo. Bom, as vitórias do Botafogo, do Flamengo e do Vasco na Copa Sul-Americana. A semana tricolor antes da partida com o Grêmio. O Fred disse que fica. Tudo isso ainda hoje no programa. Acesse o Debate Bola 4 Linhas via YouTube. youtube.com/blog 4 Linhas. O 4 em numeral. youtube.com/blog 4 Linhas. Ou acesse o 4 Linhas diretamente no nosso blog, radio4linhas.blogspot.com. Dessa vez um pouquinho diferente, o 4 é por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.